Olá, graças a Deus nós estamos mais uma vez na dispensação da graça de Deus. Uma coisa importante que nós devemos ter em mente é que nós devemos externar cada dia a nossa alegria por Deus, estarmos vivos, nós sermos pessoas que na verdade Deus ele tem escolhido para ser seus servos, para operar maravilhas através das nossas vidas. Nós temos que entender que nessa terra nós somos instrumentos de Deus. E é importante que o nosso Deus, ele sempre está disposto a zelar pelos seus filhos, pela sua igreja. E nós temos que ter em mente que se nós estamos sob os cuidados de Deus, nós temos que nos esforçar para andar segundo a vontade de Deus, aquilo que Ele estabeleceu para nós viver. A palavra de Deus, ela serve de parâmetro para nossas vidas, para nós sermos guiados por ela, para nós sermos conduzidos por esta palavra. É ela que nos molda, a palavra de Deus é ela que nos limpa, a palavra de Deus é ela que nos santifica. É por isso que Jesus, ele mostrando, ou seja, orando ao Pai, ele diz que nós não era do mundo, que nós não somos do mundo, mas ele pediu que, ele rogou ao Pai que nos guardasse, que nos protegesse, que nos livrasse do mal. E ele, na sua oração, ele diz que o Pai, ele viesse nos santificar, viesse nos guardar. Por isso que Pedro, ele diz que nós temos que ser santo, como o nosso Senhor é santo. E o que significa ser santo? Ser santo é ser separado. Ser separado. Então nós observamos que como cristãos e como um povo separado do mundo para servir a Deus, a mesmo povo do Egito com o braço forte, o Senhor falou a Moisés que ele queria daquele povo exclusividade, para que ele, Yahvé, viesse ser o Deus do seu povo. Ele precisaria que aquele povo fosse o povo dele, propriedade exclusiva. É isso que utiliza. Pedro se utiliza destes mesmos versículos, que somos raça eleita, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então Deus ele quer de nós exclusividade. Como cristãos, nós precisamos estar alinhado com a palavra de Deus, de acordo com a palavra, para que o nosso Deus, ele venha se agradar dos nossos feitos, das nossas vidas, do nosso comportamento e dos nossos relacionamentos. E eu quero trazer versículos da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, aonde o Senhor escreve através de João uma carta. Esta é a última carta para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que o Senhor não encontrou nela virtudes. O Senhor, ele fala para aquela igreja, aquela igreja ela tinha ouro. O Senhor disse que aquela igreja, ele não era frio e nem quente. O Senhor disse que aquela igreja era morna, ponto do Senhor vomitar da sua própria boca. Olha a situação que a igreja de Laodiceia ela chegou. Era uma cidade populosa, rica. As catástrofes que veio sobre aquela cidade, ela não recebeu nenhuma ajuda monetária do governo romano da época, porque ela tinha condição de se sustentar
de se reerguer por conta própria. Era uma cidade que vendia lã, ela era algo que era comercializado e era caríssimo naqueles dias. Então a gente percebe que ali era um dos maiores centros comercial do mundo antigo da sua época. E a gente observa, por causa da popularidade, da riqueza da cidade, os irmãos foram esfriando na fé. Eles foram deixando de prestar a Deus culto, foram deixando de ir à casa de Deus, foram deixando de oferecer a Deus as suas vidas em sacrifício realmente, como pessoas gratas pelo que tinha, pela riqueza que tinha. Então aquela igreja, ela foi esfriando. E a gente observa que o Senhor, ele não encontrou nenhuma virtude naquela igreja. Quando ele chega no versículo de número 15 dessa carta, ele disse assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Oxalá que fora frio ou quente. Porque aquilo que é frio, ele pode ser aquecido. E aquilo que é quente, ele vem um esfriamento. E quando chega ao estágio de um esfriamento, para se aquecer, não é tão difícil. O pior estágio é quando não é nem frio e nem quente. É o mornismo. A pessoa que é morna é aquela que acha que sabe tudo quando não sabe nada. É a pessoa que acha que entende de tudo quando ela não entende de nada. É uma pessoa que não aceita conselho porque ela acha que está pronta para dar conselho, quanto na verdade está precisando de aprendizado, está precisando de conselho, está precisando de ser instruído. É por isso que o Senhor diz: embora oxalá que você fosse quente ou frio, porque você sendo frio, você pode ser aquecido. Se está quente e passa pelo esfriamento, tem a probabilidade de se reerguer, de se aquecer. Agora o estágio de morno é o estágio do sabe tudo, do conhece tudo, do pode tudo, quanto na verdade não reconhece que está precisando de ajuda. Então essa igreja, ela chegou a esse estágio. E o Senhor diz no versículo 16, João escrevendo para aquela igreja: assim porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha a situação. O próprio Senhor, pelas atitudes daquela igreja, o Senhor disse que chegou a um ponto de vomitar. Por que usa essa expressão? A gente observa que uma água morna, ela é difícil de ser ingerida. Pessoas que passam mal com alguma alimentação, toma água morna, ele vomita. Então o Senhor faz uma analogia, ele faz uma comparação com a água, com as fontes de águas que havia naquele lugar. Por exemplo, cidade de Laodiceia não tinha fonte de águas potáveis. As águas que vinham para Laodiceia, ela vinha de Colosso. Então aquela água, ela era turbulada em canos. Então no percurso de Colosso até chegar em Laodiceia, aquela água naquele tubo, ela chegava quente. E o Senhor faz uma comparação, que a água que vinha de Colosso ao chegar em Laodiceia, ela não servia para beber, porque era água morna, a água estava quente. Então ele faz uma comparação, que o estágio da igreja estava na mesma condição da água que chegava até lá, que a água estava morna, não servia para ser consumida daquele jeito. E os irmãos, da maneira como eles estavam vivendo a seu bel prazer,
trazendo o mundanismo para dentro da casa de Deus. O Senhor diz: nesta condição, eu olho para vocês e a sensação que tenho é de vômito. Estou para vomitar vocês da minha boca, pela maneira como vocês estão vivendo. O versículo 17 diz assim: porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecidos, e de nada tenho falta, e não sabeis que coitado e miserável, e pobre, cego e nu. O Senhor estava mostrando para aquela igreja: vocês dizem que são ricos e estão abastecidos. Vocês estão ricos de ouro e de prata, mas vocês não têm o ouro refinado pelo fogo, que é a minha palavra. O Senhor está dizendo: vocês buscaram enriquecer-se de ouro e de prata, mas o que é mais importante para vocês terem, para vocês possuírem, o que é um diferencial na vida de vocês, isso vocês não têm, que é a minha palavra, o meu espírito, as qualidades necessárias de um verdadeiro cristão. Vocês não têm, vocês perderam essa identidade, vocês perderam este vínculo, vocês enriqueceram materialmente, mas espiritualmente vocês estão pobres, vocês estão cegos, vocês estão nus, espiritualmente vocês não têm nada. E a gente tem que tomar muito cuidado. Essa é uma palavra de advertência. Você está dizendo que alguém não possa ser rico? Não, todo mundo pode. Não é pecado o homem ter riqueza, não é pecado ninguém ser rico, e não é pecado você buscar algo melhor para você, desde que estas coisas não substitua a presença de Deus, que estas coisas não tomem o lugar de Deus. Riquezas, uma boa condição é bom, mas que não venha substituir a presença de Deus. E o versículo de número 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio, a fim de que ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor está dizendo: o conselho que eu dou para vocês é que comprem de mim, que vocês comprem ouro, para que vocês tenham vestes brancas. Ou seja, se vocês tiverem a minha palavra, as vossas vestes serão brancas, vocês terão benefícios. Com vestes brancas, a nossa nudez ela será coberta. Teremos colírios para os nossos olhos. Nós enxergaremos as coisas com a lente do Espírito Santo. Nós não seremos envergonhados por sermos cristãos, mas seremos pessoas, como Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. O cristão, ele tem que manusear bem a palavra, ele tem que estar com as suas vestes brancas, tem que estar com colírios nos olhos, para que possa entender, enxergar, ter discernimento daquilo que Deus está falando para o nosso tempo, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E se nós não estamos com essas qualidades, o Senhor diz assim: eu repreendo, eu castigo todos aqueles a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor está se colocando na condição de um pai que corrige um filho. Observe que o pai,
na correção do seu filho, ele nunca vai corrigir o filho, ele nunca vai instruir seu filho para fazer coisas erradas. A correção e a instrução do pai para o filho é para que ele trilhe no caminho certo, é para que ele se torne um cidadão respeitado, para que ele se torne uma pessoa que é louvada por muitos pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua vivência, pelas suas práticas, pelos seus negócios. O pai, ele corrige e ele pune o filho quando ele está errado. A punição aqui não é um espancamento, mas é uma conversa para uma melhora. É um puxão de orelha para nos colocar nos trilhos. A igreja precisava de ouvir uma palavra que viesse levar eles a refletir a condição deles como cristão, como igreja. A igreja atual, ela precisa estar alinhada de acordo com a palavra de Deus, para que ela possa desfrutar dos benefícios que Deus tem. Se nós não estamos vivendo como Deus deseja, nós permitimos que o nosso Deus, ele nos repreenda para uma melhora, para uma santificação, para uma boa condução. É por isso que ele diz que ele corrige e ele pune aquele a quem ele ama. E uma coisa que me chama a atenção, o versículo 20, que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e eu cearei com ele, e ele ceará comigo. O Senhor estava na porta daquela igreja para dar a eles uma oportunidade de um recomeço. A primeira coisa que eu observo aqui é que o Senhor, ele está disposto a entrar nesta igreja. Ele está disposto a entrar na nossa vida. É por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. De contrapartida, alguém tem que estar atento para ouvir a sua voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, observe que a primeira iniciativa, ela é do Senhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem está do lado de dentro, assim, se ouvirdes a minha voz. Quando você ouve a voz do Senhor, qual é a segunda atitude? Abrir a porta. Abrir a porta para que dê a oportunidade que o Senhor entre. Tanto abrir a porta da igreja, do coração, da sua casa, estou parafraseando, para que o Senhor tenha a oportunidade de entrar. Ele pode entrar na sua casa, ele pode entrar na sua igreja, ele pode entrar na sua vida. E quando o Senhor entra na vida de alguém, observe o que acontece em sequência. Ele disse: eu cearei com ele. Ou seja, quando eu entro na vida de alguém, ele tem motivo para celebrar, ele tem motivo para comemorar, ele tem motivo para manifestar a sua alegria, ele tem razões agora para comemorar, para ceiar. Ceia é um banquete. Ele vai banquetear agora comigo. Eu vou cear. Aqui o sentido da ceia é ter comunhão. Você só convida alguém quem você conhece, que você tem intimidade, que você tem comunhão, que você mantém relacionamento. Então, principalmente no Antigo Testamento, só se sentava à mesa daqueles a quem eles tinham aliança, aqueles a quem tinha comunhão, que tinham um ciclo de amizade. É por isso que o Senhor está dizendo: eu bato na porta, de contrapartida você ouve, você abre a porta, eu entro, e quando eu entro, tem um banquete preparado para nós celebrarmos, para nós ceiarmos, porque agora nós teremos comunhão.
É interessante esse versículo. E ele diz: e ao que vencer, olha só, é importante esse versículo. O versículo seguinte, o 21, ele diz assim: ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. O Senhor está dizendo: ao vencedor, ao que permanecer, ao que reconhecer o meu senhorio, ele terá a oportunidade de se assentar no meu trono e de reinar comigo. É por isso que em Apocalipse ele diz que o Senhor venceu. E o Senhor, ele constituiu reinos e sacerdotes para o nosso Deus. É importante que aos vencedores eles terão a oportunidade de reinar com Cristo, de se assentar no seu trono, estar em uma posição elevada, aonde o nosso Deus nos colocará numa posição de honra. Agora a minha pergunta é: vale a pena ou não servir a Deus? Vale a pena, porque aqui nós colheremos 100 vezes mais, e a Bíblia diz: por fim, a vida eterna. E para encerrar, o versículo de número 22 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que eles estão ensinando, o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado. O que está sendo ministrado é para a tua edificação, é para o crescimento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra ela sirva de base para o teu crescimento, para a tua condução de fé, para você manter este relacionamento com Deus. São palavras simples, mas que traz instruções grandiosas e valiosas para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Amém.